nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de ler, deixa eu compartilhar algo com vocês. Nós fomos lá fazer nossa ação solidária, lá na Praça da Rodoviária. Oi? E lá eu conheci uma pessoa, o Jefferson. Lá no momento da adoração, ele veio compartilhar comigo, chamou lá no cantinho. Acho que ele estava meio envergonhado, né? Mas ele queria falar um pouquinho, né, do que Deus fez ali. O Jefferson, ele não é uma pessoa, ele não é usuário de drogas, também ele não tem vício, né, com álcool. Ele tinha uma depressão, ele estava com depressão, então ele deu um surto e ele fugiu de casa. Ele é de Tuiutaba e veio parar aqui em Uberlândia. Ele fugiu da família e ele já estava aqui já há 2 meses em Uberlândia. Aí já naquela condição ali, né? Aí naquele meio e lá na parte da manhã o pai ligou para ele. Falei, filho, eu gostaria que você retornasse para sua casa, aqui para nós. E ele teve um pouco de resistência. Ele falou assim, olha, pai, eu não tenho tempo ainda para me retornar, não. Ele falou assim, mas aí algo falou comigo. Falou assim, eu vou lá na praça, porque os clientes sempre estão lá. Vou lá na praça ver o que Deus vai falar comigo. Olha só a prova que ele fez. E ele compartilhou isso comigo. Aí chegou lá, o Asaf estava ministrando um cântico que era eu quero voltar à casa do Pai. E ele falou assim, olha, quando eu ouvi aquele louvor, aquilo me impactou, porque parece que Deus estava me dando resposta, né? Que eu tenho que retornar para a minha família mesmo. Eu gostaria de compartilhar com você que eu estou aqui meio impactado por tudo aquilo que está acontecendo aqui. Você vê, né? Lá na praça, nós fomos lá, e esse é um dos testemunhos de vários que aconteceu lá. Né? Assim, a gente ficou meio que impactado. Eu fiquei, porque deu muita gente, né? Eu acho que tinha mais de 40 pessoas ali, né? Aí a Leila deu uma palavra, né? Aí nós fizemos a adoração, foi totalmente diferente, né? Depois que nós servimos o lanche para eles. E assim, Deus fez coisas tremendas ali. Por que eu estou compartilhando isso? Para fortalecer a nossa fé. Nós não estamos falando dessa fé diferente, né? A fé que é ação, né? Que nós temos que agir, né? E Deus fez coisas ali, gente, assim. Eu falei até, compartilhei com a Mônica. Mônica, que dia diferente, que dia abençoado. Parece que os céus estavam abertos sobre aquele lugar. Mas foi muito bom, viu, gente? Muito, muito bom. Nós estávamos lá em Mateus 24. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 21. 24, 21. Deus quer falar conosco. Vamos ouvir a palavra dele? A partir do 21 diz o seguinte, ó. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E diz algo aqui interessante, né? Os eleitos. Somente os eleitos do Senhor é que vão o quê? Conseguir até o fim. Será que nós somos eleitos? O que vocês acham? Eu não estou falando aqui, gente, daquela teoria de eleição, de predestinação. Não tem nada a ver com isso. Eleitos são pessoas, são filhos de Deus, que são diferentes desse período. Então será um período totalmente diferente que nós nunca vivemos. Pastor, mas eu estou passando por uma luta, estou passando por provas. Será muito mais intenso totalmente do que nós estamos vivendo. Diferente. Mas só os eleitos nós vão nunca sobreviver e que vão suportar. Você é um eleito do Senhor? A pergunta é essa. O que vocês acham? Nós somos eleitos?
né? Estamos caminhando para chegarmos, né, a essa condição. Mas o eleito também ele tem uma promessa. Né? Os eleitos são aqueles que vão suportar essa grande adversidade, mas Deus também vai dar uma promessa futura para esse povo. Abra lá em Apocalipse, capítulo 7. Olha só que interessante. A partir do 13, para a gente ser um pouquinho rápido. Vamos ler todo, não. Não, a partir do 9. Apocalipse. E diante de mim estava uma grande multidão, tribos, pé diante do trono e segurando palmas. Esse é o nosso. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Aí no 14 ele respondi: Senhor, tu sabes. E ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Olha que interessante. Então vai existir um período, né, que todos nós iremos passar. Amém? Quem é eleito aqui, levanta a mão. Você tem certeza que você é eleito? E existe uma promessa futura para quem estiver nessa condição, né? Vestes brancas, né? E diante do trono do Cordeiro servindo ele. Olha que coisa linda. Então compensa ser eleito. Compensa você ir até o fim, né, nesse período que vai vir. Interessante que a tribulação, mas quando vai surgir essa grande tribulação, pastor? Nós já estamos vivendo ela. Ela já começou. Ela já startou esse processo, né? Com tantas mudanças que estão tendo, nós estamos já passando por esse período de grande tribulação. Vou dar um exemplo para vocês, né? Toda a nossa vida hoje, ela é monitorada. Concorda comigo? Concorda que a sua vida é monitorada? Antigamente, quando a gente fazia, né, eu lembro disso perfeitamente, né? Eu tinha um cartão de crédito, e o cartão de crédito para você, quando você usava ele era muito manual, não era? Você tinha uma maquininha lá, o cara vinha, raspava o cartão, aí no carbono que tinha no papel, ele ficava com a via, e aquela via ele mandava lá para a empresa, para processar aquilo que você comprou, e demorava de 30 a 40 dias. A informação demorava muito tempo. Hoje não. Você passa o seu cartão, na mesma hora, a informação já foi liberada. A sua conta bancária já registrou ali o que você comprou. Por que você está comentando isso, pastor? As coisas estão num processo muito rápido. E essas informações, elas demoravam a chegar. Hoje, sobre a sua vida, as informações todas já estão processadas,
Eles sabem tudo do que você gosta, do que você veste, do que você vê, do que você ouve, sabe tudo de você. E essa tecnologia, na verdade, ela está na nossa mão. Nós aqui alimentamos ela com as informações de quem nós somos. Não é verdade? Então é interessante, né, que eu vi uma mensagem essa semana, no WhatsApp, eles colocaram agora um ícone que chama uma bolinha. Aquela bolinha se chama, a IA do WhatsApp, não é isso? E ela fica te monitorando 24 horas. Então, todas as informações que você processa ali, elas estão sendo armazenadas para que eles possam saber quem que você é, quais são os seus gostos. O nível que nós chegamos. Aquela pessoa de saber tudo a seu respeito. Essa pessoa, ela não é onisciente, ela não é onipotente e ela não é onipresente. Ela não tem os atributos. Como que ela vai saber a respeito das nossas vidas? As informações que nós estamos passando para eles. Então, para essa pessoa ou para o mundo, nada está oculto a respeito das nossas vidas. E os eleitos, presta atenção, os que vão passar pela tribulação, não vão receber essa marca. Não vão receber essa marca. Além de não receber essa marca, de não compartilhar a sua vida. Agora, como que nós vamos fazer, hein, gente? Me fala aí. Quem aqui não tem celular? Me fala. Quem aqui não tem celular? Me fala. Como que nós vamos fazer? E quem tiver essa marca, né, ela vai o quê? Comercializar. E quem não tiver essa marca, não compartilhar esse tipo de informação, não vai poder nem comprar e nem vender. Vai ter que ser excluso do mundo. Como que essas pessoas que são eleitas, por isso que eu perguntei, nós somos eleitos ainda? Então Deus está nos preparando, nos anunciando as coisas que estão por vir. E nós estamos inseridos nesse sistema, infelizmente. Não é só uma conta bancária hoje, é uma conta que você compartilha informações. Não é só um celular com um WhatsApp, você compartilha quem que você é. E todas as compras que você faz, eles têm informação. Então, na verdade, o sistema, né, esse sistema virtual, digital, eles sabem tudo de nós. E nós sabemos muito pouco deles e do Senhor. Olha só que nível que nós estamos chegando. E Deus falando comigo. Mas como que nós, como eleitos, vamos sobreviver a esse tipo de situação? Né? Eu estava pensando o seguinte, se a gente fazer aqui um teste durante um mês. Você vai pegar seu dinheiro, ele vai entrar na sua conta bancária e você vai lá sacar todo o dinheiro. Vai deixar na sua casa. E você vai comercializar em dinheiro. E não vai usar mais o celular e o aplicativo. Não estou falando que você não vai usar mais não, tá? Nós vamos fazer um teste. Será que nós vamos suportar durante 30 dias não usar um aplicativo? Porque qualquer coisa, gente, eu sou assim, né? Toda hora eu estou olhando lá o extrato bancário, não é verdade? Eu estou olhando o que eu tenho na minha conta, se eu posso gastar, se eu não posso gastar. O banco vem com atrativos para mim. Olha, você está apertado, mas eu tenho aqui um empréstimo para te dar. Olha, eu tenho um cheque especial. Aí eu tenho um cartão de crédito para te dar. E nós vamos sendo amarrados ao sistema. E chega um certo ponto que nós não damos conta. Sabe por quê? Vou falar para você.
O dinheiro cai na minha conta bancária. Gente, eu acho que todos nós vivemos assim, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pagar meus cartões de crédito. Então eu já não tenho dinheiro na conta. Porque eu tenho que pagar o cartão de crédito. Aí eu uso o cartão de crédito para mim, eu paguei o cartão de crédito no sistema. E como se chegar o período da grande tribulação, ter condição de estar comprando as coisas? Como que nós vamos fazer, hein, gente? Esses são os eleitos do Senhor. No versículo, vocês antecipam, no 24. Então ele está nos avisando antecipado para que a gente possa preparar para algo que vai acontecer. O Brasil, em janeiro agora, eles vão lançar o Drex, que é a moeda digital. Não vai ter mais papel moeda circulando no mercado. Vai ser totalmente tudo digital. E como que isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Mas não vai existir mais papel moeda. O eleito, como é que vai comprar? O eleito, ele vai sobreviver. O eleito vai comer. O eleito vai ter proteção. O eleito, ele vai ser abençoado e vai ter condição de sobreviver. É o que Deus está querendo falar conosco. Será que eu vou ter condição de estar no meio dessa turma, dessa multidão que falou aqui em Apocalipse? Eu vi uma grande multidão que não se podia contar com vestes brancas. Esses são os eleitos, aqueles que passaram pela tribulação. E quando a gente levanta a mão, fala assim, levanta a mão, quem é ele? Não, eu estou entendendo, eu estou nesse processo, Deus está trazendo a revelação para que eu chegue nessa condição. Vocês estão entendendo? São pessoas diferenciadas, que estão abrindo mão totalmente da sua vida para o reino. Mas por que essas pessoas são diferentes, hein? Eles têm algo mais. É isso que Deus quer falar conosco essa noite. Eu vou ler aqui alguns versículos, não precisa me acompanhar, vai estar no telão. Deixa eu apagar aqui para mim. Vai ser rapidinho, porque vai ser rápido, não precisa abrir a Bíblia, mas vai ter alguns versículos aqui que nós vamos abrir, tá? Coloca para mim, Daniel, Gênesis 3:8, por favor. Vai ser rápido. Está falando de quem ali, gente? De Adão, né? Jardim do Éden. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, tem umas versões que falam o quê? A voz. Voz, som, em vez de som, voz. Que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que eles ouviram? A voz. De quem? De Deus. Essa voz era audível para ele? Era, ué. Era a presença do próprio Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor, hein? Gênesis 12:2. Coloca aí, Daniel. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. De quem que está falando aqui? Não é essa não, filho. É 12. É 12:2. Você pôs 3. 12:2. 12. Deixa eu abrir aqui. 12:1.
Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Novamente, Deus está falando o que a Abraão? O que? Está falando com Abraão. Deus está falando com Abraão. E Abraão está ouvindo. Deus falou com Adão. Adão estava ouvindo. Vai ouvindo, vai percebendo. Nós falamos de Noé, agora de Abraão. Gênesis 26, 2. 26, 2. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Deus dando uma orientação para quem? Isaac. Deus falando com Isaac. Deus tem falado contigo? Você tem ouvido a voz do Senhor? Que o eleito, ele vai precisar ouvir a voz do Senhor. Gênesis 28, 12. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pelo qual os anjos dos céus subiam e desciam. De quem está falando aqui? De Jacó. Olha aqui, Deus falou com Adão. Deus falou com quem? Abraão. Deus falou com quem? Isaac. E Deus também falou com quem? E eles ouviram a voz do Senhor audivelmente. Gênesis 37, 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José teve um sonho, ou ele ele participou de uma realidade que estava presente para ele? Espiritual. Ele teve um sonho, a palavra de Deus fala sonho, mas ele teve uma visão do plano espiritual, de algo espiritual. Ele viu, além de ouvir, ele viu. Êxodo 3:5, Daniel. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. De quem que está falando aqui? Moisés. Josué 1:1. Daniel, Josué 1:1. Será que ele ouviu? Olha aí. Não está saindo, não? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. O Senhor novamente falando com quem? Com Josué. 1 Samuel 3:4. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Atos 2:25. A respeito dele, Davi disse: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. 2 Reis 6, 14. O rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Coloca o versículo para mim, 20 agora, Daniel. 6:20. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deste homem destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Atos 8:39, Daniel, rapidinho, gente, está acabando.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Atos 7:55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, elevou os olhos para o céu e viu a glória do Senhor, e Jesus em pé à direita de Deus. 2 Coríntios 12:4, 12:2. Conheço um homem que, em Cristo, e há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E Apocalipse 1:10. No dia do Senhor eu estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. Por que nós lemos todos esses versículos, hein? Nós lemos de Adão nós fomos para Abraão, de Abraão para Moisés, para Jacó, de Abraão para Isaac, para Jacó, Moisés, Josué, Samuel. Depois de Samuel nós fomos para os profetas. Dos profetas nós fomos para os discípulos do Senhor. O que vocês viram ali de diferente, em comum a todos? O que todos? Todos ouviram Deus, né? E eles viram algo diferente do que os outros não estavam vendo. Todos eles estavam conectados com o mundo espiritual. Todos eles. E é interessante que lá em Mateus, em Lucas 24:45, Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ele aparece para os discípulos. E ele faz algo interessante. Ele toca a cabeça dos discípulos, né? E abre o quê? O entendimento deles. Então, pastor, por que nós estamos lendo isso tudo? Qual que é o sentido, a direção disso tudo? Os eleitos do Senhor serão pessoas diferentes. Pessoas que vão ter conexão direta com o Senhor. Direta com o Senhor. Eles vão ter um relacionamento, uma intimidade profunda com o Senhor. Porque para suportar o período que vai vir, nós vamos precisar do Senhor para que Ele possa proteger a nossa vida. Um exemplo, nós não vamos ter dinheiro para comprar as coisas. Quem que vai nos sustentar? Quem que vai prover o alimento e a comida? Quem? O Senhor. Isaac, ele fez algo interessante. Naquele período havia fome. O que ele fez? O que o Senhor falou para ele? Lança a semente na terra, que eu vou fazer com que a semente seja multiplicada. Ele colheu 100 por 1. Então nós vamos ter que ter algumas mudanças nas nossas vidas, tanto a nível espiritual, como a nível natural. Aí o Senhor chega para Isaac e fala assim: olha, não desça a terra do Egito. Vá para onde eu estou determinando. Então Deus também vai nos levar a lugares que Ele vai nos guiar. Esses são os eleitos do Senhor. Será que nós estamos nessa condição de sermos guiados pelo Senhor? Na hora que Ele falar, nós vamos obedecer ao Senhor em tudo. Porque só os eleitos é que vão suportar a grande tribulação e vão chegar até o final. Olha que coisa interessante. Mas o que Deus está querendo fazer nesse tempo? Eu até anotei aqui coisa interessante, olha só. Descortinar uma realidade espiritual do reino de Deus que não conhecemos. Que nós conhecemos, mas não experimentamos. Não é verdade? Um exemplo aqui. Isso para trás eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, eu não gosto de jiló. Quem que gosta de jiló? Levanta a mão. Eu gosto. Mas tem gente que fala assim: eu não gosto. Mas você já comeu? Não, eu nunca comi. Então, se você não comeu, você não experimentou. Eu conheço o que é o jiló,
Mas como eu não comi, eu não experimentei aquilo para saber se é bom ou se é ruim. Então, nesse tempo que o Senhor está liberando agora nas nossas vidas, sobre a igreja, sobre os filhos do Senhor, sobre os eleitos do Senhor, é que a gente é descortinar da nossa vida essa realidade espiritual que todos esses homens viveram e experimentaram com o Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor e executaram aquilo que Ele pediu para fazer. Você tem executado aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer? Você tem ouvido a voz do Senhor? E o que Ele tem falado contigo, você tem feito isso em obediência? Esses serão os eleitos do Senhor. Né? Aquela fé emuná. Né? Eles ouvem a voz do Senhor, vão lá e fazem, e praticam em obediência. Mas a palavra descortinar, olha que interessante, né? Descortinar é uma realidade espiritual, é abrir os céus. O que Jacó viu? Os céus abertos, não é verdade? Então, eles tinham uma intimidade tanto com Deus, que as portas dos céus eram abertas. Ele tinha visão aberta, né? Eu estava pensando, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem pouca experiência com as coisas espirituais do reino de Deus. Não é verdade? Quem aqui já viu anjos? Quem aqui já viu? Quem teve experiência de ver anjos? Quem já teve experiência de estar na presença de Deus e ver, né, a grandeza, o poder e a glória do Senhor? Então nós estamos precisando, Deus está querendo renovar isso em nós. Nós precisamos urgente, né, estar nessa condição, conectados com o Senhor, para que a gente possa ter as experiências que esses homens tiveram. Deus quer fazer nesse tempo agora nas nossas vidas. Esse descortinar. Você sabe o que significa a palavra descortinar? Abrir a cortina. Fazer aparecer. Mostrar. Revelar. É interessante, né? Abra lá em Mateus 27, 51. Você pode abrir. Mateus 27, 51. Coloca lá, Daniel. Está ali no telão. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que Deus quer fazer com a gente é o seguinte: quando o véu do templo foi rasgado, ali nós tivemos o quê? Livre o quê? Acesso. É um tempo em que Deus quer dar aos filhos dele, aqueles que são realmente eleitos, Ele vai abrir o véu. Mas, Senhor, pastor, mas o véu já foi aberto. Mas Ele quer abrir o véu espiritual, para que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor. Para que a gente possa ouvir as orientações dEle. Para que a gente possa ouvir Ele e para que Ele possa fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós vamos precisar, gente. Nós vamos precisar. Olha só o que o Senhor está falando conosco. Então vai descortinar, vai abrir, nosso entendimento vai ser aberto. As escamas dos nossos olhos vão cair e nós vamos começar a ter uma experiência com as coisas espirituais muito intensa. Nós vamos precisar dessas experiências com as questões espirituais. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Olha aqui para mim. A nossa vida, eu vou falar assim, gente, isso é comigo, 99% da minha vida, eu estou pensando nas coisas dessa terra. Não é assim? 1% eu estou pensando nas coisas do alto. Olha só como nós estamos, a condição que nós nos encontramos.
Aí eu fui fazer um levantamento da minha vida, né? Eu chego em casa, pego o celular, a primeira coisa que eu faço é entrar nas redes sociais. Aí quando eu vejo, presta atenção, 2 horas, 3 horas, 4 horas se passaram. Olha, tanto que a nossa mente, fora os problemas que nós temos, né? Que a gente tem que pensar. Então nós estamos tão nesse plano e nós buscamos pouco as coisas espirituais. A ouvir a voz do Senhor, a buscar a presença dEle, a ouvir a direção dEle. Porque às vezes nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço, com a nossa intenção, do jeito que a gente pensa que é e acha que vai dar certo. A gente não ouve o Senhor e a gente também não tem experiências com as questões do reino de Deus. Então Deus, nesse tempo, Ele quer mudar isso. Nós precisamos. O eleito precisa ter uma conexão com o plano espiritual, senão nós não vamos suportar. Atos 9, 18. Atos 9, 18. Daniel, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Olha aqui para mim, nós estávamos falando de cera no ouvido, né? Isso é verdade? Nós precisamos também deixar que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver o reino espiritual do Senhor. Jacó viu anjos descendo e subindo. Olha que experiência que esse homem não teve. Paulo foi levado ao 3º céu. Olha a experiência que esse homem não teve. João foi levado, acho que lá na presença do Senhor, né? Ele viu coisas insondáveis, incompreensíveis. Nós não temos nem experiência de ver um anjo. Nós não temos essa experiência. Vocês não sentem, gente, uma tristeza, não? Por quê? Qual o motivo? Eu até notei aqui algo interessante. O natural nos impede de experimentar o sobrenatural. O natural nos impede de ter experiências com o sobrenatural. Então, olha aqui. Nós estamos mais sendo naturais, mais ligados a esse mundo, mais ligados às obras dessa carne, e não estamos tendo essa conexão com Deus para que nós possamos ter experiências com o sobrenatural. Aí nós chegamos, olha aqui, nós chegamos na presença do Senhor cansados, desanimados, desgastados, sofridos, magoados, irritados. Não é verdade? Os céus vai se abrir? O que vocês acham? Não se abre. Então, um dos, vamos falar assim, dos requisitos, ou quesitos, do filho eleito. Quem que é filho? Eu sou filho. Quem que é filho aqui? Levanta a mão. Além de ser filho, eu tenho que ser eleito. E o eleito é aquele que tem conexão com o mundo espiritual, que a palavra de Deus diz que Deus é espírito. E que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade. Agora olha para nós mesmos. Gente, eu estava fazendo uma avaliação de mim mesmo, quando Deus começou a falar comigo. Parece que a palavra de Deus, lá no início, né, de todos aqueles homens de Deus que nós lemos aqui, todos eles tiveram experiências com o sobrenatural. Todos eles. Agora me fala aqui, qual a sua experiência com o sobrenatural? Me fala uma. Uma experiência que você tem com o sobrenatural. Me fala uma.
Existiu num período de Malaquias até João Batista 450 anos sem voz de Deus. Da morte de Jesus até hoje, são mais de 2000 anos. E nós estamos entrando num período em que Deus está cessando esse tempo de não ter mais acesso ao reino espiritual. Porque a revelação dele está sendo dada, olha, né? A cada dia Deus tem nos falado conosco, nos dado uma direção, uma posição, ele tem nos mostrado o caminho que nós temos que seguir, porque vai chegar um tempo em que nós seremos muito provados. Né? Nós tivemos um período aí, olha, ajunta comida. Todo mundo ajuntou comida. Agora, Deus está falando, olha, vocês precisam agir. O meu reino precisa ser edificado. Nós estamos edificando o reino do Senhor. Tem que mudar a forma que vocês estão me adorando. Nós estamos mudando a forma que nós estamos adorando o Senhor. E tudo que o Senhor está falando, nós estamos nos esforçando a fazer. Mas nós não podemos deixar de sermos filhos, nós não podemos deixar que a gente seja filhos naturais. Porque o natural não vai ter livre acesso à presença do Pai. O céu vai ser de ferro e a terra de bronze. Você já viu que você ora e as coisas não acontecem? Né? Nós temos que ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar Ele nos mover as nossas vidas, para que a gente possa ter experiências com o sobrenatural. Eu vou ler de novo. O natural nos impede de experimentar o sobrenatural. Mas para fechar, 1 Coríntios, capítulo 2. Você tem livre acesso ao reino espiritual? Você tem? Você tem livre acesso? Gente, estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm livre acesso ao reino espiritual? Tem, gente. Yeshua, com o sacrifício dele, ele deu esse livre acesso para nós. E por que a gente não tem aproveitado desse livre acesso ao trono da graça? Por quê? Qual o motivo? 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 2:10. 2 Coríntios 2, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Olha a função do Espírito Santo de Deus. Então, toda a revelação que nós estamos recebendo nesse tempo, quem está nos revelando é o Espírito Santo de Deus. Tá? E ele sonda o quê? As profundezas de Deus. Mas no 11, pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quem que conhece Deus na sua essência absoluta? O Espírito de Deus. Só Ele conhece a Deus. Mas olha que interessante. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós éramos do mundo, presta atenção, e éramos ministrados pelo Espírito do mundo. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Estávamos o quê? Presos em cadeias. Jesus veio, através do sangue dele,
que ele fez? Me deu o quê? Me tirou da prisão, me libertou e me deu a liberdade. Aí ele morre, ressuscita e vai para o Pai. E fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu vou deixar o Espírito de Deus, aquele que conhece Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando eu aceitei Jesus, ele veio e fez uma obra dentro de mim. Não é verdade? Não é isso? Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele que me guia a toda a verdade, porque ele conhece o Pai. Presta atenção. Então ele faz morada dentro de você. Aquele que conhece Deus na sua essência. E é ele que faz a conexão da sua vida com o Pai. Então nós queremos ter uma conexão com o plano espiritual. Existe alguém dentro de mim que faz essa conexão. Agora eu preciso alimentar ou dar liberdade para que ele possa usar a minha vida e para que os céus sejam abertos e para que eu tenha conexão com Deus. Porque é ele que faz essa conexão. Ele continua aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Olha que coisa linda, gente. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para que nós possamos entender. Então, por que eu não estou entendendo? Por que eu não estou compreendendo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem a função de me dar sabedoria, conhecimento, discernimento e entendimento. De quem? Daquele que ele conhece. E quem que ele conhece? Deus na sua essência. No 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são o quê? Espirituais. Olha aqui para mim. Quando o Senhor fala, ele fala numa dimensão espiritual. Quando o Senhor fala contigo, é do espiritual para o físico. Mas eu sou o quê? Espiritual. Então, o que é espiritual fala com aquele que é espiritual. Aí eu entendo, eu compreendo. Mas agora, se eu estiver ligado às coisas desse mundo, ou às coisas naturais desse mundo, eu não vou ter a conexão com Deus. Vocês estão entendendo a lógica? Então, se eu vivo aqui nesse mundão, não busco a presença do Senhor. Ah, mas eu sou filho, eu vou na igreja, eu sou crente, eu sou evangélico. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas você é um filho que não foi eleito ainda. Você não tem conexão com o plano espiritual, pois aquele ser que está dentro de você, ele está ainda o quê? Morto. Ele é vivo, mas você o torna ele morto. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Ele continua aqui. Eu parei no 14, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, existe filho que não tem o Espírito? Hein, gente? Muitos aí. Mas não aceita. Pois, aí ele vai falar aqui, ó. Ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são o quê? Loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Gente, tudo é discernido no plano espiritual. Por isso que eu preciso ter acesso
ao reino espiritual. Quando nós ministramos aqui sobre as constelações, muitas pessoas chamaram a gente de loucos. Vocês são tudo doido da cabeça. Fomos criticados, falando que nós éramos hereges e que a gente estava cultuando deuses do céu. Então, quando a revelação vem, ela vem de Deus, e ele faz conexão da revelação dele, pois o Espírito de Deus é que tem livre acesso a Deus, e esse Espírito habita em mim. E quando eu tenho essa conexão com o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer um mundo espiritual acessível à minha vida. Por isso que eu vou repetir de novo. O natural nos impede de experimentar o sobrenatural. Nós temos daí, dentro de nós, a porção santa de Deus. E ele continua aqui, no 15. Olha que coisa linda. Mas quem é espiritual? Quem é espiritual discerne todas as coisas. Olha aqui para mim. Está acontecendo algo na minha vida. Eu não estou entendendo. É que você não está discernindo. Se você não está discernindo, está tendo uma movimentação no plano espiritual. Concorda comigo? Eu não estou enxergando aí. Jacó viu escadas subindo e descendo com anjos. José teve visões e revelações. Gente, quem aqui já teve visão e revelação do reino de Deus? Me fala. Recente. Vocês estão entendendo tanto que nós estamos necessitando do Senhor? Não vou falar outra coisa, não. O tanto que nós precisamos da misericórdia do Senhor. E Jesus, em Mateus 24, vou falar de novo, lá no versículo 25. Olha, eu estou avisando vocês antecipado, porque vai vir um período muito turbulento. E se vocês não forem espirituais, não tiver essa conexão plena, absoluta, rejeitar, né, esse mundão, os desejos dessa carne, vocês não vão suportar. E só aqueles que suportarão vão ser o quê? A palavra de Deus diz salvos. Então nós precisamos, olha aqui, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que fazer para que a plenitude dele seja manifesta dentro de mim? O que vocês acham? Vamos terminar aqui. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. O cara olha para você assim, ó, cara, você é doido demais. Você é muito louco. Mas no 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quero fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Olha para mim, todos vocês. Nós temos a mente de Cristo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual que era a mente de Cristo? O que ele pensava? O que Cristo pensava, hein, gente? Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, né? Eu fui ler a história de Jesus aqui nessa terra. Jesus queria, a mente dele, ela está conectada 24 horas com o Pai. Ele ficava a noite inteira no Monte das Oliveiras. Durante o dia, eu acho assim que ele levantava, ele ficava a noite inteira conversando com o Pai. No outro dia, ele ia para a sinagoga pregar a palavra para os seus. E depois ele saía da sinagoga e ia para onde? Para a multidão, para anunciar
quem ele era. Ali a curas, milagres. Agora olha a nossa vida. Faz agora uma análise da sua vida. Eu já levanto cansado, porque fez calor demais essa noite, né? Eu não tenho ar-condicionado no meu quarto. Não dormi, levantei a noite inteira. Bebi muita água. E várias vezes no banheiro. Quando eu levanto de manhã, eu estou um caco. Eu estou mal-humorado. Eu nem oro a Deus. Eu nem consagro o dia ao Senhor. Vou para a luta, vou para a batalha. Não é assim que acontece com a gente? Aí você vai, nossa, Deus está comigo. Nós temos essa convicção no nosso coração. E você vai caminhando, você vai rompendo. Aí vão surgindo várias situações, mas você não teve um tempo para ouvir o Senhor. O Senhor fala para você assim, olha, naquela rua ali você não vira. Porque se você virar, vai acontecer alguma coisa com você. É o que ele falou para Isaac. Isaac, não desça a terra do Egito. Tinha um motivo. Ele chega para Abraão, sai desse lugar e vai para onde eu estou te falando. Tinha um motivo, tinha um propósito. Olha o tanto que nós estamos sendo carnais. Ou naturais. E nós não temos um tempinho para o Senhor. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós e falando assim, nossa, eu tenho que falar tanta coisa para você. Nossa, eu tenho que te revelar tanta coisa. Nossa, eu estou gemendo aqui com gemidos inexprimíveis para te revelar tanta coisa. E nós estamos caminhando e rompendo na força do nosso braço e achando que nós vamos ter algum resultado na nossa vida. E vai chegar o dia da prova, da grande prova. E nós não vamos suportar. Aí nós vamos levantar a nossa mãozinha e falar assim, Senhor, eu sou eleito. A pastora até falou domingo passado, né? Uai, mas que eu não te conheço, quem que é você? Vocês estão entendendo a urgência de Deus nesse tempo? Ele está liberando um tempo. E esse tempo é novo. Da gente ter livre acesso ao reino espiritual do Senhor. Deus está falando para a igreja, é urgente, é preciso, é necessário. É para isso, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai abrir mão, olha só, eu vou falar aqui agora de novo, né? Pega seu dinheiro desse mês, você vai retirar tudo do banco, vai colocar lá na sua casa. Ah, mas eu tenho que pagar o cartão, o que sobrar. Você vai viver do que sobrar. Você vai pagar o cartão, e você vai fazer uma experiência, uma prova com o Senhor. Senhor, então, eu vou viver esse mês do que sobrar, do que sobrou. Sobrou R$500. Você vai viver dos R$500. Você vai suportar? Eu quero ver se nós vamos suportar. Porque aí vai chegar o seguinte, você tem R$500. Você tem que pagar o quê? Água, energia, comprar um medicamento. O que mais, gente? Pagar aluguel. Abastecer o carro. Comprar comida. Será que nós somos arrojados a fazer essa experiência com o Senhor? Para ver se Ele vai suprir a minha necessidade? Porque nós vamos viver debaixo da cobertura dEle. Os eleitos vão viver debaixo do que Ele vai nos dar. O que Ele vai nos capacitar, né? A gente vai produzir e também vai abençoar, vai mandar chuva na hora certa. Será que nós temos essa fé, emuná, de fazer isso? Ou nós vamos subir em cima das paredes? Ou nós vamos brigar com a nossa esposa? Está difícil demais. Ou vai virar uma confusão com os nossos filhos. Que o menino precisa de dinheiro para ir para a escola e você não tem. Ou você vai esperar que o Senhor vai prover?
Isso é uma experiência que é muito forte, que vai falar muito conosco. Será que nós temos essa fé? De fazer essa experiência com o Senhor? Será que o Espírito Santo de Deus nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus mover a nossa vida para que a gente possa ser guiado por Ele e Ele vai suprir todas as nossas necessidades? Essa é uma prova que o Senhor quer fazer conosco. Porque todos esses homens, eles tiveram experiências sobrenaturais. Por que nós não possamos ter também? Qual que é a diferença deles para conosco? Existe uma diferença. Existe ali temor, existe obediência. Eles tinham uma fé imunar, né, muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. Eles não colocavam limites para o Senhor. E eles deixavam o Senhor conduzir a vida deles. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Porque nós estamos falando que o Senhor está liberando um novo tempo. Para a igreja, né? Esse para mim, o Azar me ligou ontem à noite e falou: pai, vamos fazer o louvor diferente? Eu falei: vamos aí. Vamos fazer. Nós estávamos aqui foi sexta-feira à noite, né? Preparando o lanche para ir lá na praça, e eu estava aqui, né? Eu estava em espírito orando: Senhor, como é que vai ser amanhã? Como é que essa ação, como é que ela vai ser? Será que a gente vai ter algum resultado? Olha só, como que a gente é humano, como que a gente é natural. Será que é o tempo mesmo da gente estar fazendo essas ações, né? Aí a Mônica chega para Leila e fala assim: Leila, você vai dar a palavra. Ela até fez assim, né? Mas você vai dar uma palavra lá, mas você vai ler só um versículo. Não é uma pregação, é um versículo, né? Aí nós chegamos lá. Nós fomos sair aqui de casa, vai lá pegar a Leila, né? Esquecemos o violão para trás. Volta aqui. Aí chegamos um pouquinho lá atrás. O senhor já estava lá na porta esperando. Chegou primeiro que todo mundo. Aí nós chegamos. Quando eu cheguei lá, presta atenção, gente, o agir do Senhor. Como é que é lindo. Eu falei: gente, para onde que eu vou aqui, né? Porque lá você tem que sair e chamar as pessoas. Eu falei assim, dessa vez foi tão diferente, né? As pessoas começaram a pipocar na minha frente. Eu fui sozinho chamar. Mas foi parecendo um atrás do outro, um atrás do outro. Aí eu chegava, eles estavam lá sentados, né? Consumindo droga. Lá eles consomem droga na sua frente, o crack. Eu falei: vocês querem um cafezinho aí? A gente está ali, ó. Vai lá. Eu falei assim: não, nós vamos sim. Gente, e foi levantando gente. Quando chegou lá, creio eu, tinha mais umas 40 pessoas, né? E dessa vez nós fizemos diferente, né? Nós louvamos ao Senhor e depois nós ministramos uma palavra e depois nós tivemos oportunidade de conversar com as pessoas. O Azar pegou lá para cria, né? Ficou o quê? Umas 2 horas conversando com o rapaz. E o Jefferson veio falar comigo que ele foi impactado na adoração. Eu cheguei para o Azar: você programou alguma coisa? Olha assim: não, pai, né? O Espírito Santo falou com ele, né? E ele louvou aquela música: eu estou voltando à casa do pai. E o menino recebe uma ligação do pai naquela manhã e ele faz prova do Senhor. Ele é católico. Ele é católico. Ele falou assim: olha, eu era da igreja e levava muitos jovens para a igreja. Eu falei: meu filho, você queria uma resposta de Deus? Você fez prova dele? Olha só, uma pessoa que estava numa condição, buscou o Senhor, presta atenção, o Senhor, na misericórdia dele, ouviu aquele homem, e na mesma hora, ele chegou lá na praça, ele teve a resposta. Agora imagina nós, que temos o livre acesso, e nós construímos, Deus nos deu o livre acesso, e nós começamos a construir uma muralha, uma parede imensa,
Nós é que construímos essa parede que nos impede de chegar até Deus. Deus está revertendo isso. E sabe quando que é? É para hoje. É para hoje. Então, segunda-feira, você vai fazer esse teste. Vocês estão dispostos a fazer o teste, gente? Não, né? No tempo devido, cada um faça. Ore, busque o Senhor, né? A direção do Senhor. Faça o teste de viver sobre o sobrenatural. Né? Teve um mês aqui que eu compartilhei com a Mônica. Nós tínhamos na nossa conta R$250. R$250. Era o dinheiro que nós tínhamos aqui na nossa casa. Deus fez maravilhas. Proveu assim, sobrenaturalmente. É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Eu creio nesse novo tempo. Eu creio que se nós tivermos uma disciplina na presença do Senhor, nós começamos com o Shabá. Gente, Shabá, vocês não sabem como que as portas são abertas. Eu sei que a gente tem algumas dificuldades aqui, eu sei que alguns estão fazendo, outros não estão. Façam, esforcem-se. É algo sobrenatural. Eu não tenho como explicar para vocês. E a gente coloca o relógio aqui 4h30, né, amor? E assim, a gente fica aqui meia hora, uns 50, 1 hora, né? Na presença do Senhor. O Senhor já tem fé. Agora você imagina, você ficar 2, 3, 4 horas na presença dele. O quanto que ele não vai fazer? Muito mais que nós pensamos e imaginamos. Feche teus olhos, Pai. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante da tua presença. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quer fazer nesse tempo, que se chama hoje, ó Pai, algo sobrenatural nas nossas vidas. Pai, nos dê o desejo de estar na tua presença. Pai, nos dê o desejo, ó Pai, a vontade de te buscar todos os dias, ó Pai. Ó Senhor, tira hoje as escamas dos nossos olhos. Pai, purifica nossa mente, Senhor, limpa completamente a nossa mente. Tira, Senhor, toda dureza do nosso coração. E Espírito Santo de Deus, completa essa obra em nós. Ô Espírito Santo, nos conduza mesmo aos caminhos da verdade, da justiça, da santidade. Nos convença todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. E a tua plenitude, o seu poder, sejam manifestas em nós. Que nós temos, se nós somos filhos, nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós temos direito à herança que o Senhor nos prometeu. E nós somos também filhos bem-sucedidos aqui nesse plano, com direito a dominar, a governar, a sermos bem-sucedidos em tudo, Senhor. Ô Senhor, que nós possamos ser, ó Pai, ó Pai, estar te buscando, ó Pai, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua plenitude total nas nossas. É o tempo da manifestação plena, absoluta do Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, para as coisas espirituais, para as coisas sobrenaturais. Nós te pedimos, ó Pai, e declaramos isso, e recebemos no poder do nome do Senhor Jesus.